Oi, hoje eu vou contar um caso sobre a história da matemática que ajuda a ilustrar algumas das coisas que a gente vem discutindo sobre a aplicabilidade da lógica dedutiva. Antes de prosseguir, se alguém reparar que tem uns livros aqui atrás meus muito à mostras com a capa para frente, é de propósito. Eu acabo de receber cópias do livro que eu escrevi, da edição de capa dura. A edição de paperback vem mais para frente, provavelmente só ano que vem, mas eu resolvi colocar eles aí atrás para vocês poderem ver. Um pouquinho de autopromoção não faz nenhum mal. Mas de qualquer forma, voltando à história da matemática. Uma das principais obras da história da humanidade é Os Elementos, do Euclides. Nessa obra, o Euclides colocou as bases de toda a geometria e de uma forma que basicamente ensinou pra gente como se faz matemática, como se demonstra coisas. O jeito como ele fez ali, definindo conceitos básicos, no caso dele como ponto, retas, colocando axiomas básicos, como por exemplo, entre dois pontos sempre é possível passar uma reta. E a partir daí, apenas dessa estrutura básica, que todo mundo considera bastante fundamental, fácil de entender, e cujos axiomas básicos que ele propôs pareciam em princípio óbvios, ele construiu toda a geometria. Ele mostrou pra gente que a partir de muito poucas ideias é possível chegar a muita coisa, a muitas demonstrações. Desde propriedades de triângulos, propriedades de quadrados, áreas. Você é capaz de definir uma quantidade enorme de coisas que a gente aprende sobre geometria. E ele fez isso usando 5 afirmações básicas que seriam naturais, triviais de aceitar, sobre as entidades que ele estava trabalhando, sobre pontos, sobre retas e sobre as entidades básicas da geometria. E basicamente, quando ele fez isso, as 4 primeiras propriedades básicas, os 4 primeiros axiomas que ele propôs, são coisas que ninguém acha estranho, que ninguém tem muita dúvida. A primeiro desses axiomas diz basicamente que sempre que eu tiver 2 pontos, eu sempre posso traçar uma linha reta entre eles. O segundo diz que sempre que tiver um segmento de reta, eu posso estender essa reta para os dois lados o quanto eu quiser. O terceiro diz que é sempre possível, se eu tiver um segmento de um tamanho finito, e eu especificar um centro, traçar um círculo usando aquele segmento como raio. O quarto axioma, ele me diz que, basicamente, que todos os ângulos retos são iguais. Até aí, tudo tranquilo, uma vez que você entenda as definições de ângulos, de círculos, de segmentos de retas, de pontos, tudo tranquilo, nada que... Tudo que a gente fala, bom, parece tudo muito razoável, parece tudo verdade. Mas ele propôs também um quinto axioma, sem o qual não dá para provar praticamente nada do que segue. Ele é bastante importante nas provas que seguem, que é o axioma das paralelas. O que esse axioma diz? Ele diz basicamente que se eu tiver 2 retas e uma terceira reta que cruza essas duas, o lado em que os ângulos internos desse cruzamento são menores do que os ângulos externos, é o lado onde essas duas retas vão se encontrar. Se forem idênticos, elas são paralelas, elas nunca se encontram. Se não, esse é o lado onde elas se encontram. É mais difícil de visualizar, se a gente precisa desenhar uma figura, tudo mais, tudo isso é relevante. Mas mais importante, ele é menos óbvio. A gente não tem tanta certeza. Olhando para ele, vários matemáticos disseram que legal, parece verdade, mas não é uma verdade fundamental. Não é algo que eu gostaria de simplesmente aceitar sem uma prova. Eu aceitaria com a prova. Deve existir uma prova. E por séculos, na verdade por milênios, por 2 milênios, as pessoas tentaram encontrar uma prova para esse quinto postulado, para esse quinto axioma, a partir dos outros 4.
Ninguém conseguiu. Perto do ano 1700, um pouquinho depois talvez, Sakeri tentou provar que ele tinha que ser verdade por uma estratégia que os matemáticos conhecem como reductio ad absurdum. Funciona assim. Você assume que aquele postulado é falso e começa a demonstrar coisas a partir dali. O objetivo para provar que ele é verdadeiro, assumindo que ele é falso, é encontrar alguma prova, alguma conclusão que seja tão absurda que ela tem que ser falsa. Bom, se supondo que que o postulado fosse falso, aquela conclusão deveria ser verdadeira, e ela tendo que ser falsa, a lógica básica nos diz que algum dos postulados iniciais tinha que ser falso. Sendo que se a gente tem só um postulado onde a gente tem dúvida, deveria ser aquele. Sakeri partiu daí, fez montes de cálculos e descobriu várias propriedades, mas ele não chegou a nada que tivesse que, obviamente, ser falso. Saía um monte de coisa estranha, mas nada que ele pudesse dizer, tá aqui o absurdo completo. Aliás, brincar com isso é uma tradição bem anterior ao Sakeri. O Omar Khayyam, um matemático, filósofo árabe, nos séculos 11 e 12 já brincou com esse postulado e tinha chegado a conclusões sobre que características essa geometria teria que ter se a gente não assumir esse quinto postulado. Então ficou a dúvida. Depois do Sabrar Sakeri, ele não achou, ele achou que ele tinha falhado miseravelmente, todas aquelas contas que ele fez, ele achou que não serviam para nada. Até que mais recentemente, no século XIX, vários matemáticos, Lobachevsky, Bolyai, repararam que talvez de fato aquele postulado não fosse tão óbvio. E talvez fosse possível existir uma geometria onde ele não obedecesse. Foi o começo de uma área nova na matemática, o que a gente chama de geometrias não euclidianas, que não concordam com a geometria descrita pelo Euclides nos elementos. Não só isso, essa geometria euclidiana foi a base matemática para escrever toda a relatividade geral, toda a teoria do Einstein, e a gente usa isso hoje normalmente para descrever vários problemas importantes. Resta então a dúvida: isso quer dizer que Euclides estava errado? Não. Não estava. A geometria de Euclides funciona, é fechada e está correta, desde que valham aqueles postulados. A questão aqui é a equivalência entre os postulados e o mundo real. Note que, se houver um sistema no mundo real onde a gente pode descrever corretamente com os postulados básicos de Euclides, as características que ele supôs descreveriam corretamente aquele sistema. Se a gente tiver outros sistemas no mundo real, outros problemas, onde a melhor descrição que a gente tem obedece os primeiros 4 postulados, mas não o quinto, segue que utilizar geometrias não-euclidianas é o correto a fazer nesse problema. Ou seja, não é que uma delas está certa, uma delas está errada. A gente vai continuar a discutir essa questão, porque isso é extremamente importante. O que significa isso, então, sobre o status da matemática na descrição do mundo, nas ciências? Se eu não posso dizer que a geometria euclidiana está certa ou está errada, se eu não posso dizer que a geometria não euclidiana da mesma forma está certa e está errada, no caso geral, e apenas em casos específicos, o que significa isso? Vou deixar essa questão em aberto para vocês pensarem um pouquinho e a gente vai retomar essa questão no próximo vídeo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, deixem que gostou aí embaixo, divulguem. E se alguém quiser dar uma olhada no meu livro, ele está aí atrás.
Ele já está disponível como pré-venda na Amazon. Essa versão é bastante cara, que é a versão em capa dura. Mas já tá para sair também um e-book para o brasileiro, ainda é caro, mas de qualquer forma eu achei legal trazer ele aí. Como o conteúdo do vídeo tem muito a ver com coisas que eu discuto ali, o conteúdo não só desse vídeo, mas dessa série de vídeos, ele tá aí, certo? Eu vou pôr inclusive o link aí embaixo. Obrigado, gente. Até mais.